Eu... Bom, a gente, dando sequência, né, ao que o professor Ferri estava apresentando, eu vou entrar numa parte mais clínica aqui agora para vocês, tá? Ela tem duas partes, mas a minha apresentação é de mais ou menos 15 a 20 minutos. Então, a gente vai falar sobre manifestações clínicas, né? Aqui é a minha apresentação que eu sempre faço, né? Destacando aqui a fundação da plataforma junto com o Fábio do Peri Digital. Lembrando que todos os nossos professores hoje são professores de universidades federais, né? Militam nas diversas universidades federais. Nós três estamos aparecendo aqui, eu, Rogério Ferri, na Unirio, eu também na UFRJ, o professor Mauro Romero na UF, o professor Fábio Franciscone na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, né? Aqui relembrando, né, o meu período lá de pós-doutorado, né, que meu sonho era isso aqui, eu queria ser um caçador de vírus, né? E eu até fiz bastante trabalho de campo com arenavírus durante um tempo, né? Mas, enfim, hoje a gente vai falar sobre o monkeypox. São dados de hoje, né? Uma moléstia que ganhou o mundo nos últimos 4 meses. Já cometeu, números de hoje, 48.652 pacientes, 102 países. O Brasil está entre os top 3 do mundo, né? Perde hoje só para os Estados Unidos e Espanha em número absoluto de casos. E afeta aqui no Brasil ainda, principalmente a cidade de São Paulo. Bom, vamos relembrar alguns dados interessantes aqui, comparando a questão da varíola com a questão do monkeypox, como nós vemos agora. Uma das coisas que... Deixa eu só mudar aqui a posição da gente. Uma das coisas que dificulta o controle dessa epidemia atual de monkeypox é que, como a gente está vendo no esquema aqui à direita, existem outros possíveis hospedeiros e vetores para a doença, diferente da varíola. A varíola à esquerda afetava apenas os seres humanos. No momento em que a gente tem casos descritos em roedores, em outros primatas e, agora mais recentemente, nos pets, né, nos nossos cães, isso gera a preocupação que realmente a doença possa ser mais difícil, né? Então, aqui a gente está mostrando uma série histórica da distribuição da endemia do monkeypox, ela já está acontecendo. Esse vírus que está circulando agora, ele é um vírus que já estava circulando na Nigéria desde 2017, esse mesmo vírus, né? Então, essa pandemia ou esse surto, essa situação de emergência da OMS poderia ter sido bloqueada se as pessoas tivessem agido com um pouquinho mais de habilidade, né? E esse aqui o Ferri já mostrou, é o que se acredita o hospedeiro natural do vírus, né? Que é uma ratazana africana, grande, na verdade, né? Eu estava lendo sobre ela pode chegar até 50 centímetros, e é usada em muitos locais do mundo como um pet, né? Aqui tem trabalhos bem interessantes, né? O nome dessa ratazana, né? Chama Gambian Poached Rats. Ele tem esse nome porque ela tem uma bochecha grande, como se fosse um esquilo, onde ela consegue armazenar alimentos, né? Então tem alguns trabalhos mostrando, tem algumas descrições mostrando que ela junta tanto alimento aqui na bochecha que ela às vezes tem dificuldade de entrar na toca dela, né? Mas aqui mostrando a infecção experimental, né, do Gambian Rat, da ratazana gambiana, do Gâmbia, e mostrando então a disseminação do vírus depois de poucas horas já através dos membros, né? E como o animal faz a infecção, tá vendo com as setinhas aqui na boca, no olho, a infecção natural, né? E aí a gente tem essa descrição a qual o Ferri se referiu, que é preocupante, né? Que é a transmissão do ser humano, vocês estão vendo aqui as lesões dos donos, dos tutores do animal para o animal. Era um casal homossexual que os dois estavam contaminados e contaminaram o animal. Isso realmente é preocupante porque pode aumentar a chance de endemia ainda mais, né? Aqui, olha, tem a referência, um artigo atual aí, mostrando o monkeypox em outros primatas. A gente está vendo no rhesus, né? E está vendo no sagui. Em muitos deles a doença é mortal, né? E falando um pouco mais das lesões que a gente tem visto agora, né? A lesão, então, o vírus descrito, né, em primatas em 1958, daí o nome monkeypox, primeiro caso em humanos em 70. O surto atual na Nigéria, eu estava comentando, né, ele já vem desde 2017. Exatamente essa cepa do vírus, ela começou a ser observada em 2017.
com mais de 500 casos suspeitos, e entre 2009 e 2019, considerando as diversas cepas de monkeypox, mais de 18 mil casos de monkeypox no Congo. Então, na verdade, vocês estão vendo que é uma doença que já está circulando aí, né? Aqui dados americanos, né? Eu gosto da forma com que os americanos atuam, eles vão direto ao ponto, né? E tá aí, olha, eles estão dizendo, né? O monkeypox é uma doença basicamente transmitida de pele para pele, quando o contato dura alguns minutos. O que a gente está vendo aqui, material também feito na Espanha, né? Eu acho que precisa isso no Brasil, né? Então, eles colocam aqui os riscos maiores de exposição, certa exposição, exposição improvável. E entre o risco de maior exposição está lá o contato direto, pele, com erupções infecciosas, crostas ou fluidos corporais. Contato sexual e outros contatos que eles chamam de íntimos, da pele com a pele, como beijos, massagens e abraços. É o que a gente está começando a ver. Eu já tenho casos de uma senhora, por exemplo, com monkeypox, uma lesão em cada comissura labial, porque ela se contaminou numa festa em que o anfitrião, que estava dando a festa para 30 pessoas, estava com monkeypox. Uma lesão que ele achava que era uma acne, beijou no rosto, contaminou várias pessoas na festa, né? Bom, mas vamos partir para uma coisa mais avançada do que eu acho, né? E vamos para efetivamente o que tem publicado. Esse é um artigo agora de junho de 2022, bem interessante, num hospital, feito num hospital na Alemanha, mostrando o potencial de contaminação de acordo com a superfície, né? Eles pegaram, o paciente estava internado, depois que o paciente teve alta, eles foram checar em cada local do quarto ou do banheiro onde ele ficou, onde estava contaminado, né? Vamos dar uma olhada o que os dados mostraram. Olha, o vírus foi isolado em alta concentração na maçaneta, todas as maçanetas do quarto e do banheiro, cadeiras onde o paciente sentou, lençóis onde ele se deitou, mesa de cabeceira ao lado da cama, todos os interruptores do banheiro e do quarto, no assento sanitário que ele usava, né, a tampa do vaso sanitário, e na descarga do banheiro. Na verdade, esse é um artigo bem interessante, ele mostra muito mais coisas, né? Todas as áreas do banheiro e do quarto foram testadas, mas essas foram as que deram positivo, né? Essa é uma outra publicação agora, também de junho de 2022, muito similar à anterior, mas feita na casa das pessoas. Então, uma família que teve monkeypox, então eles foram checar na casa e mostrou basicamente a mesma coisa. Todo o local basicamente contaminado pelo vírus, né? PCR positivo em vários lugares, não necessariamente cresceu em cultura, mas o PCR era positivo. Vamos lá, vamos em frente, né? Então, o monkeypox, olha, tem aqui algumas fotos, essa aqui à direita está ali, cortesia do professor Fernando Ferri, tem outras que são nossas já, né? Período de incubação 7 a 14 dias, doença apresenta febre, dor de cabeça, a gente vai ver esses dados em mais detalhes um pouquinho para frente, dores musculares, dor lombar, linfadenomegalia precoce, é um dado fundamental do diagnóstico, né? Calafrios, exaustão, e lembrando que nessa pandemia, nesse surto, nessa situação que nós estamos enfrentando, a linfadenopatia é uma característica distintiva do monkeypox, né? Aqui a gente está vendo lesão na extremidade digital, polpa digital, base do pênis, a gente tem visto muitas lesões, e esse mesmo caso que o Ferri já mostrou, foi ele que me cedeu essa foto, lesão perianal. Então, lembrando que numa evolução aí de 2 a 3 semanas, a gente passa por todas as etapas, né? Enantema, lembrando então uma vermelhidão inicial, que evolui para uma mácula claramente definida, ela normalmente é achatada, depois ela vira uma pápula, essa pápula inicialmente ela vesicula, ela passa a ter um conteúdo líquido claro, em 1 ou 2 dias ela passa para a pústula, essa pústula tem um conteúdo, como a gente sabe, né, purulento, turvo, é a etapa que dura mais tempo, 5 a 7 dias, e aí só depois disso é que vem as crostas, né? Então a gente está vendo aqui, olha, mais casos, aquele mesmo caso que o Ferri mostrou ali à direita, outros casos que a gente tem acompanhado aí, olha, com lesões múltiplas no pescoço, lembrando até molusco contagioso, né? Lembrando que é uma erupção papulovesiculosa, que tem se iniciado fundamentalmente na face, boca, mãos e pés muito afetados, a gente vai ver os dados, área perigenital. A erupção cutânea dura de 2 a 4 semanas, pode ser bastante dolorosa em muitos casos, principalmente essas lesões periretais, os pacientes se queixando dificuldade para evacuação, né, com proctite, e uma sequência clássica, né, que a gente já conhecia da varíola, de mácula, pápula, vesícula, pústula, que é, como eu comentei, o período que dura mais, 5 a 7 dias,
Algumas têm a tendência à umbilicação central, mas não são todas, e crosta que dura uma semana, né? Considera-se o PCR positivo, em princípio, até a etapa final de crosta. Essa paciente que eu estava comentando com as 2 lesões na boca, que ela pegou na festa, uma senhora de 70 anos, depois de 3 semanas ela continua com PCR positivo. O diagnóstico diferencial, a gente vai explorar na segunda parte da minha apresentação, é feito com o quê? Com a varicela, talvez o diagnóstico mais difícil da gente fazer, diferencial, com a varíola, que seria bem difícil, mas a gente não tem varíola, né? Herpes e molusco contagioso. Então, aqui, novamente, a questão das lesões, né? Só para fixar bem, vocês estão vendo aqui, olha, que as etapas finais, né, são as mais duradouras, né? Então, o enantema, o exantema, enantema, a mácula, pápula, vesícula, duram em média 1 ou 2 dias cada uma dessas etapas. Mas quando a gente chega na etapa de pústula, dura mais ou menos uma semana. E a etapa de crosta pode ir de 1 a 2 semanas. Então, o que é complicado? Uma das coisas complicadas nessa situação do monkeypox é o potencial de duração, né, desse quadro por até 30 dias, se vocês fizerem a conta, né? Vamos dar uma olhada nessa apresentação, nessa publicação que eu considero bem legal, publicação bem recente agora, que foi uma meta-análise de 12 artigos de monkeypox, em que eles juntaram dados de 1.958 pacientes. O que eles perceberam? 93% dos casos com lesões cutâneas, aí incluindo lesões de mucosa ou de pele, lesões tegumentares, 93%. 72%, segundo o achado mais comum, febre. 65% prurido e fadiga. As duas, não somando, tá? Prurido, 65%, fadiga, 65%. Adenomegalia, 62%. Vocês estão vendo aí como a adenomegalia é importante nesse diagnóstico, né? Odinofagia, 57%. Então, muitos pacientes fazendo um quadro, às vezes, até viral inicialmente, né? Parecendo um quadro viral respiratório, com fadiga, com febre, com odinofagia. Destacar mialgia e tosse, 45%. Um dado que eu acho que é importante a gente falar, que não está sendo tão comentado, mas que afeta 1/3 dos pacientes, que é a fotofobia, 32%, e artralgia, afetando 1/4 dos pacientes, 26%. Desse estudo, foi publicado agora recentemente, 35% dos pacientes chegaram a ser hospitalizados. E desses que foram hospitalizados, foram mais ou menos 1/3, 4% foram a óbito, tá? Então, não é 4% de óbito dos 1.958, e sim dos 35% que foram hospitalizados, tá? O que a gente aprendeu sobre as lesões cutâneas nesse estudo de 1.958 casos? Vamos dar uma olhada nos dados numéricos, gente. A erupção foi monomórfica, ou seja, teve o mesmo padrão de lesão no paciente. Então, ele estava sempre em mácula, sempre em pústula, sempre em vesícula, sempre em crosta, 79%, né, nesse levantamento. Então, 79% fazendo lesão monomórfica, 38% lesão polimórfica, misturado. Isso é um dado que a gente sabe que é muito importante, porque ajuda a gente no diagnóstico de quem? Da varicela. A varicela tende a ser sempre polimórfica. Mais ainda, a erupção foi centrífuga, ela se localizou mais no eixo central do corpo, face, tronco, desculpa, a erupção foi centrífuga, fugiu do eixo central do corpo, afetando muito a face e os membros, em 81%, tá? Está marcado sempre em amarelo nos gráficos que eu vou mostrar, aquilo que foi mais prevalente, que passou de 80%. Então, em 81%, as lesões predominavam na periferia do corpo, em 28% ela era centrípeta, ela estava no centro do corpo. Isso é fundamental, novamente, no diagnóstico diferencial com quem? Com a varicela. Vamos continuar vendo os dados. Erupção considerada generalizada, com mais de 100 lesões, tá? Mais de 100 lesões no mesmo paciente, em 50% dos casos. 50% dos casos tinham menos de 100 lesões e metade dos pacientes tinham mais de 100 lesões, tá? Então, com isso, a gente começa a ter uma noção bem clara, né? Polo cefálico, localização preferencial no rosto, 81%. 81% dos pacientes com polo cefálico mais afetado. Lesões de mucosa oral, 39%. Lesões de mucosa genital, que a gente estava considerando um marcador, né, no primeiro momento do monkeypox, isso já está mudando, e a gente tem 34%. 34% dos pacientes tem lesão genital. Então, não é a maioria, é 1/3 dos pacientes, pelo menos segundo esse estudo.
Ainda em cima desse estudo de 1958 casos, a publicação agora é de 2022. 80% mostrando erupção palmar, lesão parecendo sífilis, afetando a palma da mão. 72% com erupção plantar. Então, lesões aí, diagnóstico diferencial difícil para uma sífilis secundária, né? A gente vai explorar isso daqui a pouco. Lesão ocular, 8%. Infecção secundária, como principal complicação, 18% da casuística, tá? Esse super time experimentado que vai falar de monkeypox essa noite, tá aí, olha, todo mundo. Professor Fernando Ferri, infectologista na Unirio, professor Rogério Mota, infectologista na Unirio, faltou o ali. Eu sou dermato/imunologista, professor Mauro Romero, ginecologista, professor Fábio Franciscone, infectologista também. E aí, eu vou iniciar, gente, a segunda parte da minha apresentação. Eu vou me manter dentro do tempo e vou trazer para vocês a questão de diagnóstico diferencial, tá? Diagnóstico diferencial. Já que a gente viu os achados mais comuns, vamos dar uma olhada em cima de casos que a gente tem visto, tá? Com acometimento ocular, tudo aquilo que a gente viu ali atrás, acometimento ocular, acometimento de mucosa oral. Olha esse paciente do centro, a lesão de pálato, lesão de pênis, né? Então, a gente viu isso tudo nos dados, né? Então, vamos lá. Vamos explorar um pouquinho o diagnóstico diferencial. Diferença entre monkeypox e varicela, que é um diagnóstico diferencial difícil, né? Então, diferente do zóster e da varicela, as vesículas e pústulas tendem a ser um pouco mais tensas, mais duras ao toque, né? Classicamente, a pústula do zóster e da varicela é mais flácida e monomórfica. A gente viu que, apesar de que existe um certo polimorfismo, o monomorfismo ainda predomina nos dados internacionais. Outro dado fundamental que ajuda no diagnóstico: linfadenomegalia axilar, de virilha, cervical, torácica e abdominal, que a gente não vê, não é uma característica da varicela, mesmo no paciente muito acometido, a gente ter micropoliadenomegalia ou qualquer tipo de adenomegalia. Pode acontecer, mas não é o comum. Então, a presença de adenomegalia fala a favor de monkeypox. Erupção pode se iniciar na área genital, que é uma coisa que nunca ocorre na varicela. Então, o surgimento, né? Classicamente, a varicela é crânio-caudal, você vai ter o rosto afetado e depois vem para o tronco, né? Então, com o início da erupção mais localizado na área genital, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial mais com herpes simples e com molusco contagioso. Vamos dar uma olhada? Olha, preparei para vocês essa arte mostrando distribuição preferencial do monkeypox, diferente da varicela. O que a gente está vendo? A varicela muito focada no centro e no tronco e poupando braços e pernas. E no caso do monkeypox, muita lesão nos braços, mãos e pés muito afetados, área genital, rosto, mas o tronco mais poupado, tá? Então aqui, ó, bem simplesinho para a gente lembrar: febre, 2 a 5 dias antes da erupção cutânea, no caso do monkeypox, febre e erupção cutânea juntos no caso da varicela. Então essa é uma dica boa para diferenciar. As lesões cutâneas a gente está vendo aí, né? Todas tendem a ser mais na mesma fase no monkeypox e principalmente com a pústula e a bolha tensa, diferente dela, mais flácida e mais polimórfica na varicela. Velocidade e evolução: lenta com um curso variável no monkeypox e mais rápida e com curso mais benigno na varicela. Localização é só olhar para a imagem. Palmas e plantas normalmente são poupadas na varicela, muito afetadas no monkeypox, como a gente está vendo agora. Seguindo, né? Vamos ver o diagnóstico diferencial com herpes genital. Com certeza o Mauro vai desenvolver bastante essa parte também. Casos que a gente tem visto aí, tá vendo? Então, o herpes costuma ter lesões vesiculosas e ulceradas, agrupadas sob uma base eritematosa. Se você olhar para essas duas imagens, vocês vão ver vesículas e pústulas sobre base eritematosa. Mas o que chama atenção nessas duas imagens? A adenomegalia. Quase um bubão, a gente está vendo quase uma lesão de bubão, que a gente vê onde? No linfogranuloma, no cancro mole, não é a adenomegalia do herpes, né? Então é rara também a formação de crosta hemática e de necrose no herpes, como a gente está vendo nesses dois pacientes. No herpes, a vesícula predomina sobre a pústula, né? E a adenomegalia. Herpes faz, classicamente, o quê? Micropoliadenomegalia. Enquanto o monkeypox pode, não quer dizer que sempre vai fazer, mas faz uma adenomegalia com um padrão, muitas vezes, de bubão, bem infartado o gânglio, bem dolorido, grande, e não aquele saquinho de sagu que a gente palpa no herpes, né? Monkeypox e molusco contagioso é um diagnóstico diferencial difícil, né? Porque os dois são ortopoxvírus.
Obviamente que se você vê um bumbum de criança como esse, né, suco interglúteo, o paciente tem dermatite atópica, aí fica fácil o diagnóstico, né? Mas a gente tem que considerar o diagnóstico diferencial. Então, lembrando que alguns dados clínicos, como a idade do paciente, se bem que a gente tem visto cada vez mais casos de monkeypox nas crianças, mas um dado bem importante, se tem ou não dermatite atópica. Dermatite atópica, isoladamente, é o maior fator de risco para molusco contagioso depois da SIDA, né? Depois da AIDS. Então, isso acontece na dermatite atópica pela redução dessas células dendríticas plasmocitoides, tá? E as pápulas umbilicadas, a gente pode ter nas duas, mas predomina mais no molusco contagioso e quase nunca afeta a região palmo plantar. Eu não me lembro de ter visto molusco contagioso pegando região palmo plantar. Dorso da mão, dorso do pé, sim, mas palmo plantar, não. O que o monkeypox faz, olha aqui, ó, algumas fotos nossas, mostrando justamente a lesão na palma da mão, novamente lesão em base do pênis, que a gente vê bastante, e lesões no rosto, meio impetigoides, né? E aí, qual que é o diagnóstico diferencial, pessoal? Principalmente sífilis secundária, né? Ambas produzem lesões palmo-plantares, mas a sífilis costuma ser mais descamativa. A gente não está vendo tanta descamação palmar e plantar nas lesões de monkeypox. Ela também, na sífilis, não é dolorosa, né? A não ser aonde? Na sífilis maligna precoce, né? Sífilis mais, que acontece mais na SIDA, né? Esse aspecto crostoso, impetigo simile, a gente vê mais no monkeypox. Na sífilis normal, a gente não vê tanto, exceto, novamente, na sífilis maligna precoce. E lembrar que a sífilis secundária, em algumas situações raras, ela pode voltar a ter lesões na área genital onde houve inoculação original do treponema, que é o chamado cancro redux. Mas isso é raro e costuma ser uma lesão isolada e não múltiplas lesões, como a gente está vendo nos nossos pacientes de monkeypox. Pessoal, só para vocês ficarem animados, acabamos de passar de 600 pessoas aqui assistindo a gente, uma super plateia, né? Tá aí, olha, esse é o livro da gente, Manifestações Cutâneas de Doenças Virais. Com certeza a gente vai ter capítulo de monkeypox em breve. Já convidar o Ferri, o Rogério, todo mundo que está aqui para escrever esse capítulo juntos, né? E aí a gente vai para o diagnóstico diferencial com a varíola. Como varíola não é uma doença da nossa geração, Ferri, o que eu fui fazer? Tinha aqueles fotos antigas de internet, eu fui pegar os mulages, fui pegar aquelas esculturas que são verdadeiras obras de arte, né? Feitas em cera, de hospitais diversos no mundo, né? Aí a gente consegue ver bem a diferença entre o monkeypox e a varíola, o chamado smallpox, né? Que era assim que era chamada a varíola nos países de língua inglesa. Então, no caso do smallpox ou da varíola, erupção maculosa que afetava os membros e a face, poupando o tronco. Ou seja, um padrão de distribuição parecido com o monkeypox, elas são próximas, né? Após 2 a 5 dias, na varíola, as máculas evoluíam para vesículas que se tornavam pústulas monomórficas. Olha as imagens, as lesões todas na mesma fase evolutiva. Notem também que no membro inferior você vê mais exuberante a lesão, a pústula é mais visível. Por que isso? O dermatologista sabe. Toda lesão que você está vendo no corpo, quando você vai para a perna, ela fica mais exuberante, né? Você pega um líquen plano, você vai para a perna, ele fica um líquen plano hipertrófico. É assim mesmo, para todas as doenças, né? Crostas, no caso da varíola, tá? Só surgem de 7 a 10 dias depois. O quadro não era acompanhado por adenopatia, não havia adenopatia na varíola, mas muita prostração, febre e dor lombar. Então, a adenopatia realmente continua sendo o hallmark, né? O marcador do monkeypox, porque você não vê na varicela, adenomegalia tipo bubão, você não vê. Você não vê no herpes, você não vê na varicela, você não vê no molusco contagioso, muito menos, e também não via no smallpox, que é a varíola. Olha só, mais dados aí da varíola, né? Olha como é que ela é monomórfica, lesões no rosto, parecidas com as lesões de monkeypox, né? Esse pessoal eram verdadeiros artistas, viu, Ferreira? Isso era a época que não tinha foto ainda. Como é que se estudava dermatologia? Não tinha foto, não tinha livro direito, o livro não era preto e branco, então o cara fazia essas esculturas perfeitas, elas existem até hoje, há mais de 150 anos. Mostrando um negócio interessante, né? Também ainda da varíola, as marcas da varíola, né? As chamadas cicatrizes da varíola ou pockmarks. Tem gente que acha que essas pessoas que usavam essas perucas eram muito maquiadas lá para os anos de 1800 e tal, era para esconder essas cicatrizes. E aí a gente vai para ver a questão das cicatrizes no monkeypox, que é uma coisa que não está clara, mas
talvez vocês tenham seguido esse caso, esse ator pornográfico pegou monkeypox e ele foi postando na internet a sua evolução. Notem que a última foto, ele tem cicatrizes residuais, né? E aí eu vou fazer aqui uma lembrança, né? Que o leite moça, que vocês estão vendo aqui, que é um ideal de beleza feminina, né? As pessoas na idade média e tal. Hoje, o que é o ideal de beleza feminina? As modelos internacionais, as cantoras de rock e tal. Mas naquela época eram as moças que carregavam leite. Por quê? Vocês sabem por quê que a moça está aí na embalagem do leite moça? Porque elas pegavam cowpox na mão ao ordenhar. Então, elas nunca faziam varíola. Então, as ordenhadoras de leite tinham a pele perfeita. Daí, o leite moça tem essa imagem, tá? Bom, tá aí, olha, nosso super time, essa seleção para falar sobre monkeypox. Espero que vocês estejam gostando. E vamos para a parte finalzinha da minha apresentação, que eu quero me manter dentro do horário. Diagnóstico de monkeypox, a gente está vendo aqui, olha, já caso, esse aqui é o do Ferri, olha, aquele do rosto que ele mostrou, caso nosso aqui à direita, com lesões disseminadas, lembrando o molusco contagioso, já com a histopatologia, né? Então, a gente pode demonstrar a presença do DNA do vírus por PCR na lesão ou no sangue, eu já fiz das duas maneiras, inclusive o preço caiu bastante, a gente já tem aí testes de PCR sendo feito na faixa de R$300, começou na faixa de 800 há um mês atrás, agora já está em R$300. Isolamento do vírus pode ser feito em cultura a partir de amostra clínica, pode ser feito sequenciamento genético e pode ser feito diagnóstico por imunohistoquímica também, gente. Na histopatologia do monkeypox, olha, casos nossos aí que a gente tem biopsiado, o HE, camada córnea mostrando granulosa preservada, espinhosa com espongiose, cariorex, infiltrado neutrofílico, né? Lembrando que é um infiltrado agudo, então por isso que ele é neutrofílico, com presença de grandes células multinucleadas e corpúsculos de inclusão virais eosinofílicos, muito parecidos com herpes e varicela. A gente tem tido dificuldade de separar a histologia, na verdade, do monkeypox da histologia do herpes e da varicela. Ele é muito parecido, né? E aí uma discussão que a gente pode ter no final, o Ferri já começou a tocar um pouco nesse assunto, né? Por que a gente está tendo tantas ondas, né? Monkeypox, Covid, MER, SARS, né? Biodiversidade está sendo afetada, deflorestamento, maior população, pressão sobre os hospedeiros. A gente vai discutir isso no final da nossa aula, né? Lembrando aqui que o nosso livro de dermatologia tropical em breve vai ter esse capítulo, e está aí o nosso monkeypox, né? Na verdade, como o Ferri já explicou, o nome monkeypox não era o mais apropriado, mas foi o nome que pegou e, pelo jeito, vai ficar, né? Bom, é isso. Minha parte está apresentada.